senhores! Que dia é hoje? É sábado, dia 26 de junho, à altura falámos aqui um bocadinho de mercado. Eu não fazia isto há algum tempo. Vamos lá ver se ainda me lembro como é que isto se faz. Temos aí muita coisa para falar, nada oficial, mas algumas coisas muito interessantes, muito interessantes. Agradecer a quem esteve ligado ao direto de ontem com o Humberto. Correu bem, pelo aquilo que eu vi, não consegui ver todo, mas parece-me que correu bem. Mercado aí sempre a bombar, ainda temos muito tempo de mercado, meus amigos. E hoje, não se esqueçam, dia de Benfica. Aliás, claro que não se vão esquecer, dia de Benfica, 9 horinhas ou 21 horinhas, Benfica-Chelsea. Jogo a contar para os resultados final do Mundial, sendo que às 5, se não estou em erro, há o jogo entre o Palmeiras e o Botafogo. Acho que é assim, Palmeiras-Botafogo. Deixa-me confirmar, agora estou na dúvida se é Palmeiras-Botafogo. Mas acho que é Palmeiras-Botafogo para... Exatamente, Palmeiras-Botafogo para saber quem é que vai defrontar o adversário do Benfica-Chelsea. Portanto, atenção aí ao Benfica às 5 e depois, obviamente, mais atenção ainda às 9 para saber então se o Benfica segue para os quartos de final dessa Copa do Mundo que vai decorrendo nos Estados Unidos. Ora bem, já que estamos a falar de Benfica, já que estamos a falar de Benfica, vamos começar com o Nico Otamendi, o defesa central, capitão encarnado, que vai então renovar por mais uma temporada assim que acabar o Mundial. O internacional argentino, campeão do mundo, vai estender o seu contrato por mais um ano. Aliás, não, desculpem, já renovou, ainda durante o Mundial, era isso que eu queria dizer. Já renovou, vai ficar mais um ano no Benfica. E é então o fim de algumas dúvidas, porque havia aí a possibilidade do Otamendi regressar à Argentina, ainda que recentemente alguns dirigentes argentinos tenham dito que o Otamendi não ia regressar à Argentina. Havia também a possibilidade da Arábia, falava-se aí da possibilidade da Arábia, não aconteceu. Aliás, o próprio Otamendi, não é? Falou da possibilidade da Arábia e agora é oficial, Otamendi fica mais um ano no Benfica, o internacional argentino que no ano passado, apesar de um arranque modesto, ainda foi uma peça importantíssima, se não se calhar o melhor jogador do Benfica no ano passado, talvez, não sei, segunda época com o Pavlidis, mas segunda metade da época com o Pavlidis, mas fez uma brilhante época o Otamendi. Aliás, 8 golos, 4 assistências, dizem muito do que foi a temporada do Otamendi, com 53 jogos, ele que fez em fevereiro 37 anos e, portanto, terminará a próxima temporada com 38 anos, ele que vai cumprir a 6ª temporada no Benfica, depois de ter passado 3 temporadas e meia no Futebol Clube do Porto. Isto estamos a falar no início da década de 2010. Então está resolvida a questão do Otamendi, mais um aninho de contrato. Já que falámos do Futebol Clube do Porto, vamos falar de um rumor que anda por aí. Tentei confirmar, não consegui. Mas é apontado, um bocadinho aí por toda a Europa e também na Arábia, que o Futebol Clube do Porto está a negociar Aleksandar Mitrovic, o ponta de lança internacional sérvio de 30 anos. Ele que no Al Hilal, onde foi treinado por Jorge Jesus, mas ele no Al Hilal, em 2 anos, meus amigos, fez 69 golos em 79 jogos. Portanto, números muito bons para o Mitrovic, que ainda junta a isto uma série de golos pela seleção da Sérvia. Eu acho que ele é, não tenho a certeza do que vou dizer, mas eu diria que ele será o melhor marcador da história da Sérvia, mas posso estar enganado. E tem ainda 14 assistências nas últimas 2 temporadas ao serviço do Al Hilal. Ele que na altura foi contratado ao Fulham e na altura foi bastante caro. Na altura falou-se na casa dos 53 milhões de euros, mais coisa menos coisa. Aparentemente ele quer deixar o futebol árabe, quer voltar à Europa e, segundo se diz, o Futebol Clube do Porto é o clube mais bem posicionado para contratar o avançado de 30 anos. Naturalmente terá muitos outros clubes interessados. Estamos a falar de um ponta de lança que, apesar de já ter entrado na casa dos 30, é sinónimo de golo, e, portanto, vamos ver se o Porto consegue esta contratação. E é preciso não esquecer que o Mitrovic já esteve muito perto de ser reforço do Porto. Na altura, eu acho que ele ainda estava no Partizan, e era na altura, ele ia ser o substituto do Jackson Martínez. Se bem se recordam, acabou depois por não se confirmar. Ele vai para o Anderlecht, depois vai para o futebol inglês, está lá há muito tempo, primeiro no Newcastle e depois com muito sucesso no Fulham. E agora é jogador do Al Hilal. Vamos ver se finalmente vai reforçar o Futebol Clube do Porto. Como sabemos, está à procura de um ponta de lança para fazer concorrência ou até roubar o lugar ao Samu, porque Denis Gul, modesta temporada,
Estamos a ser simpáticos. O Futebol Clube do Porto, que ainda está a resolver essa questão do avançado, mas aparentemente já resolveu a questão do segundo, terceiro guarda-redes. Falamos de João Costa, guarda-redes que no ano passado fez a segunda metade da temporada ao serviço do Estrela da Amadora. Era o titular do Estrela Amadora na reta final do campeonato. E vai regressar ao Futebol Clube do Porto, ele que é formado no Futebol Clube do Porto, fez toda a formação desde criança nos Dragões, é portista assumido, ele deu-nos uma entrevista que há uns anos, quando saiu do Porto, na altura não teve a oportunidade de jogar na equipa principal e saiu do Porto e ele confessou que saiu a chorar do Futebol Clube do Porto, tinha propostas de rumar a outros mercados, falava-se de Arábias e não sei o quê, mas... o amor pelo Futebol Clube do Porto falou mais alto e o João Costa vai ser reforço do Porto, vai ser reforço do Futebol Clube do Porto, em troca com o Estrela Amadora, e essa troca leva o Abraham Marcos e o Jorge Meireles para o Estrela. O Futebol Clube do Porto vai ficar com 40% do passe destes dois avançados. O Estrela vai ficar com, se não estou em erro, 20% do passe do João Costa, vale o que vale. O João Costa já está com 29 anos e, como sabemos, não vai ser o titular do Porto, naturalmente. O titular do Porto chama-se Diogo Costa. Se Diogo Costa sair, e aparentemente há essa probabilidade, ou essa probabilidade se calhar é uma expressão muito forte, mas há essa possibilidade, Cláudio Ramos irá assumir a baliza dos Dragões e João Costa poderá ser promovido a segunda opção. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ainda no mercado português vamos falar de Brenner Lucas, que deixou o Alverca e é reforço do Santa Clara. Foi a surpresa no regresso ao trabalho do Santa Clara. O Santa Clara, como sabemos, vai jogar nas competições europeias já daqui a poucas semanas e vai ter então este Brenner Lucas, que foi uma das referências do Alverca na subida de divisão do clube do Alverca, do Ribatejo, se não estou enganado, é o Alverca. É do Ribatejo, não é? Não estou enganado, eu sou... Agora está-me a dar aqui uma total branca. Eu tenho quase certeza que é do Ribatejo. Exatamente, Alverca do Ribatejo. Aliás, é o nome da cidade, Alverca do Ribatejo. Foi uma das peças importantes do Alverca na subida de divisão e agora é reforço do Santa Clara. Falamos de um jogador que fez 36 jogos, 4 golos, 6 assistências. Portanto, números interessantes para este jogador que é extremo. Tem 23 aninhos e assinou até 2028 com o Santa Clara, o clube açoriano, que vai então, como eu disse, atacar a Conference League, ver se consegue entrar na Conference League. Não promete ser fácil e atenção, porque já tem alguns reforços. Destaco a continuidade do Wendel Silva, que veio do Futebol Clube do Porto, já tinha estado lá metade da temporada e ficou em definitivo e agora tem a companhia aqui do Brenner. Quem saiu jackpot? Meus amigos, jackpot foi o Sporting de Braga. A quem saiu o jackpot foi o Sporting de Braga com o Roberto Fernandes. Já tínhamos falado aqui da mais que probabilidade do Roberto Fernandes ficar no Espanhol. Eu não pensei que ia ser por estes valores. Portanto, vamos por partes. Roberto Fernandes chegou ao Braga no início da época passada, custou cerca de 1.800.000 euros. O Braga apostou, era um jogador que vinha de marcar 20 golos ao serviço do Málaga nas camadas secundárias do futebol espanhol. O Braga apostou nele. Não correu bem. 30 jogos, 2 golos apenas. Terrível. Ele é emprestado em janeiro ao Espanhol. Não é que tenha explodido no Espanhol. Faz 6 golos em 19 jogos, ainda assim números interessantes. Sabia-se que o Espanhol queria contar com o Roberto Fernandes. Ora bem, o Espanhol contratou o Roberto Fernandes, pagou 6,2 milhões de euros, portanto mais do triplo do que aquilo que o Braga pagou pelo jogador. E atenção, porque estes 6,2 milhões de euros é apenas por 50% do passe. A transferência pode chegar aos 12 milhões de euros. Roberto Fernandes tem 22 anos, portanto ainda tem potencial e é internacional jovem por Espanha e tudo mais. Mas não é que ele tenha tido uma época assim tão brilhante para... Não, o homem custou 1,8 milhões de euros. Grande negócio do Braga. Que, como sabemos, e o Humberto falou disso ontem, está provavelmente a preparar e investir forte na defesa, num central. Vamos ver o que é que vai acontecer. Também estamos à espera de perceber como é que este novo treinador vai encaixar a sua equipa em Braga. O que é certo é que Roberto Fernandes já não é jogador do Braga, esteve apenas contratualmente ligado aos minhotos por uma temporada e segue agora para o Espanhol de Barcelona. Toda a sorte aí para o Roberto Fernandes, porque o Braga pode receber 12 milhões de euros. 12 milhões de euros é impressionante. Já que estamos no Distrito de Braga, vamos até Guimarães, porque o Vitória está muito, muito perto de contratar Juan Castilho. Quem é Juan Castilho? Não conheço. Sei que é guarda-redes colombiano que joga, ou jogava, no Fortaleza FC. Não confundam com o Fortaleza do Brasil. Este Fortaleza FC é do futebol da Colômbia.
É o Fortaleza FC da Colômbia, não conheço, ele é titulado, ou era titulado do Fortaleza FC, é internacional jovem pela Colômbia e vai então ser reforço do Vitória, que, como sabemos, está aí com mudanças muito próximas da baliza. O Bruno Varela vai sair, o Charles também pode sair. Vamos ver o que é este Juan Castilho. Tem 22 aninhos, aparentemente tem 1,90 m, portanto alto. Vamos ver, vamos ter que esperar para ver quem é Juan Castilho, se vai para jogar, se vem para a equipa B. Vamos esperar para ver o que é que vai acontecer aqui ao Juan Castilho, que vai assinar um contrato de longa duração. Não sabemos os valores, mas aparentemente o Vitória não vai pagar quase nada para ter este jogador. E quem também não vai pagar trava-línguas. Quem também não vai pagar quase nada para ter um reforço é o Verona, porque vai contratar o Everson Costa, que já terminou o contrato com o Arouca e vai então rumar ao futebol italiano. Não vai continuar no Arouca, ele que está no Arouca há 3 temporadas, na altura veio 2 temporadas e meia, porque ele vem em janeiro, vindo do Red Bull Bragantino. Foi titular nas últimas 2 épocas do Arouca. Nas últimas 2 épocas fez 57 jogos pela equipa arauquense. No ano passado, na temporada passada, 26 jogos, 1 golinho e 3 assistências. E agora vai rumar ao futebol italiano a custo zero. Não vai renovar com o Arouca. E o Arouca está a perder aqui alguns jogadores, porque o Silá também saiu. O camisola 10, como é que era o nome dele, pá? Agora está-me a faltar. O Jason Ramseiro também saiu, portanto o Arouca está aqui num processo de reestruturação. Ainda assim ficaram com o Dylan Nandin, contratação mais cara da história do Arouca, mas quem não fica então é o Everson Costa, que vai rumar ao Hellas Verona. Vamos lá para fora e vamos começar a falar de Habib Diarra. Habib Diarra não é que seja uma transferência do outro mundo, meu Deus. É um internacional senegalês, jogava no Estrasburgo e vai ser contratado pelo Sunderland. Porquê é que eu trouxe esta transferência aqui para o Mercado Flash? O Sunderland é uma equipa modesta, que provavelmente vai lutar pela manutenção, não é? Que provavelmente vai lutar na manutenção pela Premier League. Vai lutar pela manutenção na Premier League. É uma equipa que, certamente vocês lembram-se do Sunderland Till I Die, não é? Uma das melhores séries, uma espécie de Welcome to Wrexham antes do Welcome to Wrexham. Subiram este ano de divisão. E aqui é que vem a parte impressionante. É que o Sunderland é uma equipa que subiu este ano de divisão, que certamente vai lutar pela manutenção. Não é? Não há como não lutarem pela manutenção. Mas isso não os impediu de pagarem 31,5 milhões de euros para contratar aqui o Habib Diarra. 31 milhões para uma equipa que acabou de subir de divisão. Quando perguntam, eu acho que já ninguém tem dúvidas sobre qual é a melhor liga do mundo, está aqui. Qualquer equipa na Premier League paga 30 milhões de euros por um jogador. É o que é. Habib Diarra, então, 22 anos, é um médio centro, médio ofensivo, vai então assinar pelo Sunderland, ele que é formado no Estrasburgo. No ano passado fez 33 jogos, 4 golos e 5 assistências pela equipa francesa. Vai agora rumar ao futebol inglês e rumar ao Sunderland Till I Die. Para quem não sabe, eu acho que essa série ainda está disponível na Netflix. Aqui há uns anos o Sunderland fez uma grande aposta, na altura tinha grandes jogadores, descem de divisão e eles fazem um documentário que era tipo o regresso do Sunderland à Premier League, não sei o quê, e aquilo corre tão bem que eles descem de divisão. No ano em que eles fazem um documentário para documentar a subida, descem. E é muito fixe porque mostra nos bastidores eles a negociar com jogadores para... Quem era aquele jogador que eles estavam a negociar para ele rescindir e ele não rescindia? Pá, que era um gajo conhecido. Era o Jack Rodwell. Lembram-se do Jack Rodwell que vai para o Sunderland? Na altura era uma promessa do City. O Sunderland paga tipo 15 ou 16 milhões de euros para o ter. Era um jogador super bem pago e ele depois não rescinde contrato com o Sunderland, mas também não jogava. Bem, era um filme muito boa a série. Já é um bocadinho desatual porque o Sunderland entretanto foi vendido, foi comprado, agora subiu de divisão. Mas é muito difícil os bastidores. Chama-se Sunderland Till I Die, acho que é assim o nome da série. Acho que tem 2 temporadas, porque eles acompanham em 2 temporadas, é no Championship e depois na League 1, na League One. É muito difícil essa série. Se gostaram do Welcome to Wrexham, vejam essa, porque é ainda mais Welcome to Wrexham. Portanto, Welcome to Wrexham é mais hollywoodesca, né? Tem mais histórias das pessoas da cidade e não sei o quê. Está fixe, adoro. Ainda agora comecei a ver a nova temporada, muito boa.
o Sunderland lá dá, é mesmo Sunderland, é mesmo tipo clube, bastidores de clube, é muito fixe mesmo, gostei muito. Vamos continuar, peço desculpa por ter divagado. O Betis vai perder uma das suas jovens promessas, falamos de Jesus Rodrigues, que vai arrumar aparentemente ao como de Cesc Fabregas e vai render ao Betis 22 milhões de euros. É uma jovem promessa do futebol espanhol, ele é internacional jovem por Espanha, é uma das promessas aí do futebol europeu. No ano passado, ao serviço do Betis, fez 32 jogos, 3 golos e uma assistência. Ele é um avançado, mas atua mais pelos flancos. Números interessantes. É formado no Betis, mas esta foi a primeira época de sénior dele na equipa principal. Sénior não, mas na equipa principal do Betis, tem apenas 19 anos. Vai render, como eu disse, 22 milhões de euros, 22,5 milhões de euros pagos pelo Como do futebol italiano por Jesus Rodrigues, jovem promessa do futebol espanhol. Uma jovem promessa do futebol colombiano é John Duran, que, se bem se recordam, foi contratado pelo Al Nassr no verão passado por modestos 77 milhões de euros. O Al Nassr pagou 77 milhões de euros por um jogador que, ao serviço do Aston Villa, em 2 épocas e meia, tinha feito 20 golos em 29, 39, 41, 71. Em 78 jogos ele tinha feito 20 golos e o Al Nassr chegou lá e pagou 77 milhões de euros para o ter. Agora, ao que tudo indica, vai emprestá-lo ao Fenerbahçe, um empréstimo de 1 ano para já. Segundo se diz na imprensa internacional, o Fenerbahçe de José Mourinho vai pagar 10 milhões de euros só pelo empréstimo. Vamos ver se depois há alguma opção de compra. E o John Duran vai regressar então à Europa, neste caso ao futebol da Turquia, para assinar com o Fenerbahçe. Ele que, ao serviço do Al Nassr, fez 18 jogos e marcou 12 golos. Portanto, números interessantes, bem melhores do que os números que ele tinha no Aston Villa. A oposição, se calhar, também não era tão forte. Mas John Duran, então, aos 21 anos, vai regressar ao futebol europeu, vai regressar, ou neste caso, vai ingressar na Turquia, no Fenerbahçe, reforço de peso para José Mourinho, sendo que tem-se falado aí já de Boniface como possibilidade de substituto de John Duran no Al Nassr. Vamos ver o que é que vai acontecer aí. Já que estamos a falar de avançados, vamos ao Brighton falar de João Pedro, que continua a ser o grande objetivo do Newcastle para esta temporada, e o Newcastle aparentemente está disposto a pagar os tais 50 milhões de euros que o Brighton estabeleceu como valor mínimo para vender o João Pedro, internacional brasileiro. Já está no futebol inglês há alguns anos, já passou pelo Watford, fez boas épocas ao serviço do Brighton. Na época 23-24 marcou 20 golos, números interessantes. No ano passado marcou 10. Pode estar então a caminho do Newcastle. É preciso não esquecer que o Brighton já em 2023 tinha pago por ele cerca de 35 milhões de euros. Portanto, vamos ver se por 50 milhões de euros o Newcastle consegue mesmo levar o jogador. A imprensa inglesa avança essa possibilidade. Últimas 2 coisinhas para fechar. O Inter de Milão está muito perto de garantir Ange-Johan Boni. Quem é Ange-Johan Boni? É um avançado ponta de lança que tem estado ao serviço do Parma. É um jogador com potencial, tem 21 anos, é internacional jovem por França, dupla nacionalidade com a Costa do Marfim. Ao serviço do Parma no ano passado, 6 golos, 4 assistências em 38 jogos. O Milan aparentemente vai pagar cerca de o Inter vai pagar cerca de 28 milhões de euros para contar com este ponta de lança Ange-Johan Boni, de 21 anos, vindo do futebol, vindo do Parma, assim é que está correto. E para fechar, vamos falar de João Félix, que agora é certo, não vai ficar no AC Milan. Não é que houvesse grandes possibilidades de ele ficar, mas hoje o AC Milan despediu-se do avançado internacional português, que soma mais um empréstimo sem grande sucesso, e vai então vai regressar ao Chelsea. Vamos ver se vai ficar, vamos ver onde é que vai ser colocado. Eu acredito que poderá ser colocado, vamos ver o que é que vai acontecer. Ao serviço do Milan, grande parte do tempo treinado por Sérgio Conceição, fez 21 jogos. Aliás, eu acho que foi contratado pelo Sérgio Conceição já não me lembro. 21 jogos, 3 golos apenas, nenhuma assistência, portanto uma passagem sem grande sucesso pela equipa do Milan. E mesmo no ponto de vista de equipa, o Milan, como sabemos, é verdade que ganha a Supertaça, é verdade que até vai à final da taça, mas a nível de campeonato ficou fora das competições europeias e certamente a aposta em João Félix não convenceu. O Milan despediu-se. Vamos ver onde é que vai acabar o João Félix. Quem sabe se vai acabar no Benfica. Vamos ver.
O que é certo é que o AC Milan se despediu do João Félix. Meus amigos, estamos conversados, voltaremos amanhã aqui no Mercado Flash. Não se esqueçam que isto tudo está em 00.pt e, obviamente, liguem-se a nós no jogo do Benfica. Vamos fazer aí o acompanhamento do jogo do Benfica contra o Chelsea. Pode ser, eu tinha feito uma piada que quem perder fica com João Félix. Pode ser, Benfica e Chelsea, não? Quem sabe? Quem sabe? Bem, vamos embora, malta. Voltaremos então amanhã. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.